O seguinte, gente, toda aula que vocês fizerem, ela vai ter um tema. A gente vai fazer com base num tema aí, algo do gênero, tá? Para isso, através desse tema, que é um tema somente para ilustrar as atividades, a gente sempre vai ter um foco, um objetivo da aula, que é o conteúdo da matéria. E através do conteúdo da matéria, através daquela atividade lúdica, vocês vão colocar em prática tudo que vocês viram, aprenderam. Vocês receberam o material de vocês, muitos acabaram recebendo aí já a transição, né, em modo digital, né, da apostila, tá? Caso você não tenha recebido a apostila, me fala para eu pedir para as meninas do administrativo mandar, tá bom? Na apostila, o que é a apostila, gente? Ele é um material de apoio. É para fazer algo que muitos acabam não fazendo, ler. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter aqui um encontro, né, toda quarta-feira, nesse primeiro módulo. Tem os horários livres também que vocês podem vir. Tá? Tem os cursos de treinamentos também que são dados. Então, todo momento que você estiver aqui, você vai ter o amparo de qualquer professor, né? Do professor Ricardo, da professora Camila, do professor Ezequiel. Mas e em casa? Né? Em casa você vai ter o quê? Você vai ter a gravação da aula, você vai poder tirar dúvidas pelo WhatsApp comigo, tá bom? E você também tem um material seu, para você poder ler, você estudar, tá? Porque você vai fazer prova, você vai fazer testes, né? Você vai ser avaliado. Então, é importante ter o material aí, você sempre tá dando uma olhada, dar uma lida, né? Um recurso a mais aí. Tá? Então, desde que a gente entra no colégio, vocês já estavam fazendo aulas online, né? Aulas à distância, e vocês não sabiam. Porque a aula à distância, quando você lê um livro, você está tendo uma aula à distância. Você está adquirindo um conhecimento fora do ambiente de sala de aula. Bom, abrimos aqui o PowerPoint. Vamos aqui clicar aqui na apresentação em branco. Beleza? Quem sabe me dizer qual é o nome que se dá para essa tela branca aqui? Slide. O que é o slide? Uma folha em branco. A gente precisa seguir algumas normas nas atividades, nas apresentações que vocês foram criando. Primeiramente, aqui você vai sempre colocar o quê? O título da sua apresentação. Então, por exemplo, você vai dar uma apresentação sobre o assunto atendimento ao cliente. Título, atendimento ao cliente, né? Você vai dar um treinamento, uma palestra sobre reciclagem administrativa, sei lá, tema, reciclagem administrativa. E assim por diante, tá? Cada apresentação que você for montar, você põe um tema diferente aí, certo? Bom, aqui no nosso caso, vocês gostam de passear, gostam? Né? Quem não gosta aí de passear? Tem alguém que não gosta? De viajar, conhecer um outro local, uma outra cidade? Tem alguém aí? Acho que todo mundo gosta, né? Quem viaja bastante aí? Ninguém viaja bastante? Isso é bom, tá? Porque a gente não tem férias, tá, gente? Importante citar isso daí, tá? Então, se você não gosta de viajar, não tem pra que viajar. Passa aqui, né? Tendo aula com a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês não gostam de viajar, mas é sempre bom conhecer lugares novos. Então, vamos pesquisar aí sobre cidades brasileiras. Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é esse daí. Um pouquinho de cultura, um pouquinho de geografia na nossa vida. Aqui embaixo,
você vai colocar o seu nome completo, tá? Você vai colocar a sua turma, que é a 4002, por enquanto, e a data, que é a data de hoje. Hoje é dia 26/8/2020, graças a Deus, né? Tá acabando o mês, né? Um mês a menos na conta, né? Certo. Isso no primeiro slide. Isso é padrão, tá, gente? Aqui do lado, vocês estão vendo que eu tenho um painelzinho lateral, tá? E esse painel lateral é para eu poder visualizar todos os slides que eu tenho. Aqui eu visualizo o atual, que é o que está sendo modificado, e aqui eu tenho uma visão de todos. O que a gente vai fazer? Você aqui pode teclar Enter, ou pode vir aqui em novo slide, ou pode usar o teclado, né? Segurar essa tecla aqui, o Ctrl, tá vendo? E apertar a letra M de mamãe, M de Maria, Ctrl M, tá? Então é uma teclinha de atalho aí que você pode usar. Quando você trabalha aqui com o slide, você tem esse cara aqui chamado layout. O que vocês acham que é layout? Formato, né? O desenho do slide, isso mesmo. Tá? Então você tem aqui, ó, o formato. Qual é o formato que você quer trabalhar? Tá? Isso é importante na criação da apresentação também. Tá? Então você pode alternar aqui, pode trocar. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Eu sou um cara também que não viaja muito, né? Falem aí pra mim uma cidade, um local, enfim. Pode ser até um país, não tem problema. Não quer falar do Brasil, né? Não tem problema. Oi? Curitiba. Caramba, mas tá frio pra cacete lá, mano. Eu fui pra Curitiba fazer um treinamento numa outra empresa lá, rapaz. Seu sonho ir pra lá? É bonito. É uma das cidades mais limpas que existem. Entendeu? As curitibanas também. Tá bacana. Curitiba. Né? Legal. Bom. Curitiba é uma cidade lá do sul. Então a gente vai vir aqui. Meu e-mail não carregou, gente. Que chato. Ah, carregou, graças a Deus. Eu cliquei no e-mail ontem, eu tava tão acelerado ontem, assim, com muita coisa, que eu peguei o celular, vi os e-mails, né? E cliquei no e-mail lá, que teoricamente era da Microsoft. Aí eu achei meio estranho. Sabe quando você vem assim, volta o seu raciocínio? Aí eu entrei no meu e-mail, no computador, rapidinho, fui ver o e-mail, não era da Microsoft, era o quê? Oi? Sabe o que era? Vírus. Sabe esses e-mails que o pessoal manda para roubar a informação? Aí eu automaticamente já fui lá, troquei a senha de todos os meus e-mails, do meu celular, troquei tudo, né? Fiz uma varredura, né, também. E aí eu achei que ele não ia abrir o e-mail. Então tomem cuidado, tá, gente? Mesmo que esteja corrido, né, leia, não clique em qualquer link lá sem ver. Vamos lá então. Curitiba. Certo. Então, o que você pode fazer? A gente vai falar sobre a cidade. Na verdade, cada um vai falar sobre uma cidade que tenha mais à vontade, né? Mais prazer em falar. Mas no caso do nosso amigo aqui que quer ir para Curitiba, o que chama a atenção em Vossa Senhoria para conhecer Curitiba? Tá, mas que lugar? Já deve ter pesquisado alguma coisa. Não muito. Tá, então vamos aqui. Curitiba. Boa, eu ia colocar lugares turísticos, né? Pontos turísticos. Então vamos aqui, né? Então o que você pode falar lá? Você pode falar sobre a culinária, a gastronomia. Você pode falar sobre pontos turísticos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá
uma imagem, vai copiar essa imagem, tá? Ó. Botão direito do mouse, copia. Vamos copiar a imagem. E aí você vai o quê? A gente vai colar essa imagem aqui. Tá? E aí a gente vai, sei lá, pesquisar aqui a curiosidade, a história da cidade, né? Alguma coisa do gênero. Pegar esse trechinho aqui. Copia também, tá, gente? Você pode copiar com um mouse ou copiar com teclado. Quem sabe como copia pelo teclado? Você aperta o Ctrl e aperta C para copiar e aperta o V para colar, tá? E o X caso você queira recortar alguma coisa. E aí a gente vai colar. Tá? Quando você for colar, é importante que você cole sem formatação da internet. Então você vem aqui nesse cara colar, tá bom? E aqui você tem essa opção aqui, ó. Que ela vai o quê? Passar somente o texto, não vai vir mais nada, nenhuma formatação da internet vai vir junto. Certo? Bom, devemos tomar cuidado com uma coisa importante, que é o quê? Texto muito grande. Tá? A apresentação ela tem que ser objetiva. E como a apresentação ela é algo visual, a gente tem que tomar muito cuidado com textos muito grandes. Tá? Porque senão, por exemplo, se eu deixar meu texto assim, quem está aí no fundo consegue ler? Muito difícil, né? Tá? Então vocês precisam tomar um grande cuidado para não carregar a apresentação com texto, tá? Então aí você vai ter que fazer joguinho. Joguinho do quê? Joguinho de tamanho de imagem e texto. Não tem muito para onde fugir. Para que você possa ter aqui um tamanho de texto mais legível possível. Tá bom? Então, a apresentação aí é uma outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando você cria uma apresentação, o foco maior não é nem tanto o que está ali na apresentação, mas a apresentação ela tem que existir, porque quando você cria um conteúdo, a gente tem que pensar criando nesse conteúdo em 3 fatores, ou melhor, em 3 tipos de públicos, que é o quê? O público visual, o público auditivo e o público sinestésico, tá? O que é isso, né? Bugou. O que seria o visual? Pessoas visuais são aquela que se eu falar 1000 vezes a mesma coisa não vai entender. Ela precisa ver como que faz. Ela precisa ler para aí sim o cérebro da pessoa poder absorver, tá? A pessoa auditiva, ela pode ver, ela pode ler, mas ela não vai entender, não vai absorver. Então alguém tem que falar, tem que explicar para ela o que é aquilo. E o sinestésico é o quê? Aquela pessoa que tem que tocar. Entendeu? Eu tenho que tocar aqui para saber que a coisa existe. Eu tenho que fazer, tá? Então quando a gente monta uma apresentação, você tem que pôr imagens, você tem que pôr um texto, mesmo que pequeno, mas tem que pôr. Mas nunca vai deixar ou substituir a sua atitude, a sua postura de vir aqui na frente e falar, explicar, mostrar
apontar assim, ó, isso aqui, ó, não pode. Entendeu? Porque às vezes você tá vendo, mas você não tá nem aí. Né? Você até toca aqui, mas também não tá aí. Se alguém não chegar e te dar uma orelhada, você não entende. É a mesma coisa, tá bom? Isso daqui era antes da pandemia, tá, gente? Agora a gente teve que meio que reformular o nosso método. Mas você deu para entender? Então eu tenho que colocar, por mais que eu esteja falando de Curitiba, né, da cidade, é importante você ter imagens que representam essa cidade, porque que nem todo mundo aqui, ou pouquíssimos, devem ter conhecido. Então, não adianta eu falar de algo sem ter uma imagem para que você... Ah, isso daí é Curitiba. Ah, isso daí é um borrifador, né? Então, você tem que ter a parte visual, tá? E tem que ter a legenda. Porque por mais que eu esteja falando que isso é um borrifador, se eu não escrever aqui que é um borrifador, você vai falar, não, é um spray. Não, mas é um borrifador. Não, é um spray. Aí você tem que pôr a legenda lá, para aí sim ficar... você fechar esse ciclo, né? Do auditivo, visual e sinestésico. Tá bom? Mas é uma boa... Foi importante a sua colocação. Então, de início, a gente não vai trabalhar com a apresentação de vir aqui e falar. Não vai ter isso. Tá bom? Mas a gente vai trabalhar com essa criação aqui. Então, textos, tomar cuidado com algo muito grande. Então, ó, a diferença que vai ter agora, se eu apagar isso daqui e aumentar aqui o tamanho. Opa. Já não dá para ver melhor aí no fundo? Então a gente precisa dessa preocupação, tá bom? Então, aqui. Isso a gente vai fazer com 10 cidades. Você vai pensar em 10 cidades, 10 lugares que você gostaria ou que você gostou de ir fazer. Aí o que a gente vai fazer, gente? A gente vai começar a dar uma aparência. Porque a primeira coisa é você criar. Deixa eu só... Né? Uma coisa é você criar lá a apresentação. Os 10 slides. A gente precisa dar uma roupa, né? A gente precisa dar uma roupagem aí para essa apresentação. Tá? Para a gente poder trabalhar com a roupa, a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó. Designer. Tá? Que é a parte visual. É você colocar uma vida nele. Então, designer. Você pode trabalhar com designer de algumas formas. Você pode colocar aqui o designer através desses modelos, né? Uma coisinha mastigada. Quando você coloca o designer, percebam que ele vem um padrão. Ele vem um padrão de letra, vem um padrão de cor, ele vem um padrão de tudo. Ele já vem tudo mastigado pra gente. Aí você pode alterar esse padrão, porque você tem aqui essa opção aqui de cores. Então, eu não quero laranja, eu quero um verde, quero um azul, então quero um roxo. Né? Se for que nem a minha filha, tem que ser tudo rosa. Então vai lá e coloca um rosa. Né? Então você pode alterar, ó, tá vendo? Parece embalagem de cupcake, né? De bolo, né? Então você escolhe, vai escolher o melhor. Caso você não queira, você seja uma pessoa que gosta ali de pôr a mão na massa, de fazer a coisa acontecer, o que você faz? Você tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, plano de fundo. O que seria o plano de fundo? Ele vai te dar um assistente lateral aqui na barra, aonde você vai ter opções, vai ter formas de mudar o layout. Então, por exemplo, cor sólida, né? Você quer que aqui fique amarelo, né? Deu um tchan no olho, né, agora, né? Detalhe: se você usar, por exemplo, aqui cores claras, como o amarelo, aqui a letra tem que ser uma cor escura. Se você escolher um fundo escuro, a letra tem que ser uma cor
sempre trabalhando com um contraste, tá? Então você pode escolher aqui o tom de cores. Então essa é uma forma. Segundo item, gradiente, preenchimento gradiente. O que é gradiente? É o degradê, né? Então você pode trabalhar. Então você tem aqui a formatação do degradê e as cores que você quer trabalhar no degradê. Beleza? Então, por exemplo, eu quero aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho umas reguinhas aqui que vai trabalhar a tonalidade. Então, por exemplo, esse aqui você pode deixar branco. Esse outro aqui, tá vendo aqui? Você pode vir aqui e mudar a cor. Ah, eu sei lá, cadê o... Pegar aqui um vermelho. Esse daqui, você pode colocar outra cor. E aqui outra cor. Você vai clicando. Tá? E aí você vai poder mexer aqui na reguinha o grau da... Tá vendo? Da cor que você quer. Se você quiser tirar algum, você tira. Se você quiser colocar mais, você põe. Tá? E aqui você vai ter o tipo de posição. Você quer radial, quer que ele fique redondinho? Ah, não, você quer retangular? Ah, não, você quer caminho? Né? Tá parecendo aquele comercial do compre batom, né? Compre batom, né? Vai mudando assim, né? Dá um negócio no olho, né? Então você vai escolhendo aqui qual que você quer. Tá vendo? E aqui você tem cores prontas. Caso você queira escolher um padrão de cor, você tem aqui. Tá vendo? Você vai formatando por aqui. Tá? Se você quiser tudo igual, que eu não recomendo, que fica muito cansativo, né? Você aplica em tudo. Tá? Se quiser tudo igual. Se não, você vai formatando um por um. Aqui a gente tem a textura. Né? A textura é que nem aqueles papéis de parede que tem em casa, né? Que a gente costuma colocar. Então você pode escolher alguns que ele te dá aqui, ó. Tá? Lembrando que eu não estou formatando nada de letra, eu só estou mexendo aqui no fundo. Tá? Se você quiser, você pode pegar uma foto. Vou pegar essa daqui. Pode pegar uma foto, colocar de fundo. Como você coloca uma foto, você pode clarear essa foto. Tá? Porque como é uma imagem de fundo, a imagem ela acaba sendo muito colorida. Então você acaba apagando. Por mais que eu coloque uma letra escura aqui, vai ficar apagado a letra. Então você tem que clarear um pouquinho o fundo. Ó, tá vendo? Tá vendo que eu continuo tendo uma imagem legal, mas eu consigo enxergar melhor o texto. Tá? Então você tem a transparência aqui. Então você pode. E aí você tem aqui online, que é você utilizar de buscas aqui online para poder pesquisar a imagem. Tudo bem? Próximo item, preenchimentos padrões. São preenchimentos que, assim, existe, mas é meio sem graça. Tá bom? Tá aí, tem que mostrar, né? Existe. Mas vai ter uma aula que a gente vai fazer um joguinho pelo PowerPoint. Eu vou usar esses preenchimentos aqui para fazer o joguinho. Tá? Então ele está aqui, então você pode trabalhar, mudar a cor. Tá bom? Você pode trabalhar aqui, dar uma brincadinha. Tá? São as formas que você pode preencher. Tá bom? Lembrando que o preenchimento, gente, é aqui na guia Designer. E aí você tem aqui a opção plano de fundo.
Tudo bem? Aqui é para você trabalhar o tamanho do seu slide. Como assim, professor? Peraí, deixa eu só colocar uma cor aqui, só para vocês enxergarem. Vocês estão vendo que a apresentação, ela é um retângulo? Né? Justamente porque a gente usa o padrão atual, né? Padrão chamado padrão widescreen. Então você tem aqui essa opção. Caso você queira ou tenha um formato quadrado, ó a diferença. Vocês perceberam que agora o meu slide ocupou a tela toda? Mas eu acabei perdendo um pouquinho de espaço no slide. Tem essa também, tá? Mas você pode utilizar o tamanho, mudar o tamanho do seu slide. Então, ó, quadrado, padrão. Então, você tem o tamanho aí que também deve se preocupar na hora de criar, tá? E aí, para formatar o texto não é nenhuma novidade, né? Para formatar aqui, você pode selecionar o texto, ou você só clica aqui nessa caixa de texto. Tá bom? Pode clicar na caixa de texto. E aí você vai ter aqui na guia página inicial, você vai ter toda aqui a parte de formatação. Tá? Mudar a cor, tamanho, alinhamento, tipo de fonte. Tá? Então aí você tem as fontes que você pode colocar. Né? Quer colocar uma sombra ou não, quer aumentar o tamanho, mudar o alinhamento. Você tem aqui a possibilidade de brincar. Quer inverter o texto? Tá vendo? Pode inverter. Então você tem uma possibilidade aí de poder brincar. E isso a gente vai fazer com as 10 cidades. Tá? Então você vai pensar em 10 lugares, 10 cidades, né? 10 situações. Vai escolher um designer diferente para cada slide. Tá? Vamos dar uma requintada aí. Pensa bem, toma cuidado com a quantidade de texto. Então você vai ter que ler para talvez extrair somente o que é importante. E a gente não pode esquecer das imagens. Pode colocar uma imagem de fundo. Você pode colocar... só evita colocar imagem de fundo e imagem na frente. Porque fica muito cansativo visualmente falando. Tá? Se você colocar uma imagem de fundo, trabalhe só com o texto na frente. Se você não colocar imagem de fundo, põe pelo menos uma imagem no slide mais o texto, para que se possa ter um contraste legal aí, tá? Aqui em tamanho, eu falei desses dois carinhas, né? Mas a gente tem esse outro cara aqui, que é para você personalizar. Tá bom? E aí você pode digitar as medidas. Você pode digitar uma medida diferente do slide. Por quê, gente? Caso você queira fazer aqui um cartaz, você vai fazer um cartaz que nem esse. Você não precisa do tamanho da folha. Então, se você tem o tamanho da folha, você coloca aqui o tamanho em centímetros, que você pode criar um cartaz pelo PowerPoint. Ó que legal. Uma outra coisa também. Fazer um convite de aniversário, casamento. Você pode fazer por onde? Pode fazer por aqui. Tá? Então a usabilidade dele é muito grande. Cartão de visita. Né, sabe? Né? Cara crachá, cartãozinho de visita, põe aqui. Dá para você criar por aqui. Tá? Então a ferramenta em si, ela é uma ferramenta muito ampla. Tá? Vai depender de como você vai utilizar essa ferramenta, de como você quer usar essa ferramenta. Certo? Querem perguntar alguma coisa, gente? Podem perguntar, tá? Tem alguma dúvida aí? Nenhuma? Então eu posso aumentar para 20, então? Nossa, nem assim vocês
se manifestam, meu Deus do céu, né? Então, gente, o que a gente vai fazer? O tema da aula de hoje é essa parte de layout, designer, tamanho, preenchimentos, cores, né? Dentro do tema cidades. Professor, eu não quero falar sobre cidades. Eu posso falar sobre países ou alguma outra coisa? Pode, não tem problema, tá? Você vai criar, o que importa para mim não é nem tanto o conteúdo, mas sim o que você vai utilizar de recursos para esse conteúdo. Depois que você fez aqui, você precisa salvar. Para salvar, você vai lá no menu arquivo. Então vamos lá. Menu arquivo. Salvar como ou salvar, tanto faz, porque é a primeira vez. Você vai salvar aqui na área de trabalho, tá bom? Área de trabalho. Aí você pode colocar cidades brasileiras mais o seu nome ou só o seu nome. Tá bom? E aí vai salvar. Detalhe, gente, qual é o formato do arquivo? O formato do arquivo aqui é PPTX. Esse é o formato do arquivo. Tá bom? Então, PPTX. Aí você vai salvar. Salvou, você vai abrir o seu e-mail. Tá bom? Vai abrir o seu e-mail do Gmail. Vai abrir o programa lá da sala Google. Primeiro loga, depois abre lá o programinha da sala Google. Tá? Alguns acho que já tem, não tem? Quem já tem lá o acesso da sala Google? Então, para a galera que tem o acesso, já sabe como que faz. Para quem ainda não tem o acesso, professor, ó, já terminei e salvei. Eu vou te passar o código da sala Google para você poder entrar e salvar lá dentro. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Não mesmo? Vocês entenderam? Tá tão claro assim, né? Ninguém quer pagar um café da manhã, não, aqui pra turma? Não? Tem. Todo PowerPoint, todo e qualquer aplicativo, você tem o plano de fundo. Você pode colocar uma imagem. O que pode acontecer de você não ter todos ou os mesmos fundos, tá? O mesmo padrão de cor, pode mudar um pouco, mas você consegue colocar tudo que eu expliquei aqui, você coloca em qualquer versão, até mesmo na versão online. Agora abriu meu e-mail, né? Depois de 10 anos, até aqui na versão online, caso você faça, né? Face é rosto, né? Você tem aqui também os layouts, você tem os designers aqui, ó. Deixa só carregar. Tá vendo aqui, ó, designer? Tá? Em cima. Não precisa, ele tem a opção plano de fundo. Ele tem a opção plano de fundo e também tem o designer, ó. Na versão online também. Tá? Então assim, por que eu falo que dá para fazer online, dá para fazer pelo celular, dá para fazer por diversas ferramentas? Porque vai chegar uma situação real que a algum momento da sua vida alguém vai chegar para você, eu quero que você faça isso. Tá? Você vai ter que fazer. Não importa onde você vai fazer. Você vai ter que fazer o que a pessoa pediu. Tá? Se você vai fazer online, ou se você vai fazer pelo computador, ou vai fazer pelo celular, não importa. O importante é que você fez. E você entregou, você fez o que foi solicitado. Tá bom? Então, hoje em dia, gente, não existe aquela palavra de falar, não dá para fazer. Porque você tem recursos, você tem ferramenta, então você consegue fazer. O problema é, você quer fazer? Esse é o X da questão. Certo? Beleza? Gente, vamos lá pro laboratório. Que eu vou parar a gravação